Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez do 9º episódio da primeira temporada, Nobody's Listening, ninguém está ouvindo ou ninguém está escutando. Esse episódio continua o arco de Narkina 5, que vai se encerrar no próximo episódio, e a gente já sabe que o episódio 11 e 12 vão ser independentes, que nem o 7º. O episódio se inicia em Ferrix, né, a Bix está sendo interrogada no hotel pela Dedra, e basicamente ela tá perguntando lá sobre o comprador, sobre o Cassian, blá blá blá. E ela diz que ela tem o auxílio do Dr. Gorst, que é esse aqui embaixo da Bix. Esse do lado dela é o Olaf, beleza? E aí ela comenta, né, que quando interrogaram o Salman, ele foi resistente e tal, e isso levou eles a pensarem que havia algo mais a ser descoberto, e eles estavam certos. Então acabou não sendo tão bom pro Salman resistir, né, mas enfim. Eles descobriram, né, que houve uma reunião separatista em Jundara há 2 anos atrás. Lá ele conheceu uma política, né, que entregou um rádio pra ele, que foi o mesmo rádio que a Bix usou. Só que essa política não tinha interesses políticos em Ferrix, e sim para vender itens roubados do Império. E aí ela até usa uma alegoria, né, sobre rede de pesca e diz que a Bix está na rede dela. Então ela ou é um peixe ou ela é uma ladra. E ela pede pra Bix contar tudo sobre o comprador, sobre o Cassian, com a relação deles. Ela diz que não tem nenhuma relação, né? Mas ela diz, você sabia que você foi a única que usou o rádio do parque? Quantas vezes ele contatou você? Ele disse que você fica lá horas a fio e contatou pelo menos umas 6 vezes, né? Ela, bom, às vezes ele responde, às vezes não, às vezes ele só vem, compra e vai embora. Ela, então 6 encontros presenciais confirmados, né? Porque ele e o Andor, eles mataram corpos da Primor, eles fugiram, você foi pega tentando alertá-los, e um amigo seu, né, acabou morrendo tentando te ajudar. E aí, né, ela diz, eu tô vendo um ninho de relacionamentos aqui. E ela pergunta quando foi a última vez que a Bix falou com Cassian. Ela não responde, ela só diz, mesmo que eu fale, você não vai acreditar. Ela, eu não vou. Mas a pior coisa que você pode fazer nesse momento é me entediar. E aí a Dedra sai e deixa a Bix sobre os cuidados, né, do Dr. Gorst. Enquanto isso, o pessoal de Narkina tá lá, né, trabalhando. O Cassian diz que dá pra vencer o turno. Só que o Olaf tá com um rendimento um pouco baixo. Ele decide trocar com o Olaf. O Kino se aproxima, né, vê que o Olaf só tem 41 turnos restantes, contando com o de amanhã. E ele é o cara mais próximo a ser libertado, né? Cumprir a sentença dele na Narkina 5. Ele pergunta de quem foi a ideia de trocar o lugar. O Keith, que é o Cassian, né, disse que foi a ideia do Taga. Ele, boa ideia e tal. O Cassian, né, pergunta quando vão trazer, né, o novato pra mesa 3, porque o Vimos morreu e sempre é um dia depois. Só que o Kino ignora ele e diz, você sabe o que fazer. Enquanto isso, a Bix está sendo interrogada lá, né, pelo Dr. Gorst, que apresenta ela um aparelho e diz que a origem, né, é da lua de Dizon Frey. E lá tinha um povo que acabou, né, não obedecendo ao Império e tiveram que ser executados porque davam muito trabalho. E esse povo, quando estavam morrendo, né, emitia uma súplica agonizante. E isso, né, acabou causando alguns efeitos em 3 oficiais imperiais que estavam praticamente chorando no canto de uma nave. E eles pegaram esses sons, né, que foram gravados, fizeram uma mixagem e pegaram sons de crianças, porque causavam um efeito em particular, né, específico, interessante. E ele coloca esse aparelho na mix e, nossa, meus parabéns para a atuação da Adria Arjona nessa cena, para o pessoal da câmera, para o pessoal da mixagem de som. Que a gente não escuta os gritos das crianças. A gente vê a câmera focando no rosto da Bix e ela solta um grito agonizante. E aí, pra piorar a cena, a porta fecha e a gente continua escutando o grito. E aí, tem uma transição pra, tipo, o pessoal serrando, construindo as coisas lá em Narkina. Então, parabéns pro pessoal lá da mixagem de som, né? Inclusive, a Dedra tinha até dito pra ela cooperar, mas, enfim, né? O Cassian se aproveita e diz que quer usar a vez dele no banheiro. Chegando lá, ele abre um compartimento, começa a serrar um cano, né? Só que quando ele escuta a voz lá dizendo que um novo homem tá no andar, ele fecha tudo, se aproxima de um cara de uma outra mesa. E aí, né, eles veem que o cara, quando toca numa grade, ele é frito, né, tomando descarga sônica. Mas o elevador e tal, as coisas que se movem não podem fritar o pessoal. E aí o Cassian tenta bolar um novo plano, que é basicamente eles tomarem a arma do guarda e travarem o elevador no meio, mas eles desistem dessa ideia. E aí o Kino explica pro novato da mesa 3
Aquele mesmo discurso que ele deu pro Keith quando o Keith chegou, né? Depois da tortura, a Dedra pergunta novamente quando foi a última vez que a Bix falou com Cassian, mas ela não responde, né? E aí, corta de novo pro pessoal de Narquina. O Olaf pergunta, né? Onde eles estão no placar, só que eles falaram pra Olaf 2 minutos atrás isso. A Dedra vai sair porque ela precisa voltar pra Coruscant, né? E ela diz pra o Capitão Tigo mantê-la viva, pois ela é uma testemunha. E ele fala que ele quer, né, enforcar o Pac. Ela diz, faz o que tu quiser. Enquanto isso, no Senado, a Mon Mothma, né, ela tá debatendo a DSLP, que é a Diretiva de Sentença de Ordem Pública. Só que o pessoal, tipo, ela tá contra essa diretiva, né? Mas os outros senadores simplesmente desligam os pods dele, falando que não estão nem aí e tal. Ela é avisada pelo motorista dela, o Cloris, que a prima dela chegou. Enquanto isso, tá o pessoal lá em Narquina na fila. O Taga tá se comunicando com língua de sinais com o pessoal lá do outro lado. E eles revelam que tem algo de errado no nível 2. Nesse momento tem um blackout curto, né? O Kino diz, não, provavelmente alguém esqueceu de entregar o negócio, eles estão contando a gente e tal. E ele fica irritado, dizendo, quanto tempo e quantas pessoas levam pra uma mensagem chegar sobre algo que tá acontecendo do outro lado do prédio, pelo amor de Deus, se aquietem. E aí a gente descobre que a prima da Mon Mothma é a Vel, gente. Sim, agora fica mais claro o que a Cinta disse no episódio anterior. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma rica fugindo da família, né? E ela diz, nossa, essa foi pesada, mas enfim. E aí, né, a Mon Mothma, ela tá lá preocupada com a Vel, mas ela diz, não, a rebelião vem em primeiro lugar, você fez um juramento e tal, ele não tá obrigando a gente a nada. E tipo, ela deu uma desculpa, né, ela deu um vestido pra Lida e a Lida saiu antes delas conversarem, mas enfim. Tá lá o Kino, ele tá na cela dele, que é... Todas as celas são tipo um beliche, né? E aí a cela do Kino, quem fica na parte de cima é o Melch, embaixo é ele, eles estão de frente pra cela do Cassian. O Cassian pergunta se ele não pensa em escapar e tal. Só que ele diz, cara, esquece isso, se tu quiser viver e tal, só esquece. Ele, quantos dias faltam, quantos turnos, né, pra você? Ele, 217. E o Cassian diz, então me conte o que você sabe antes de sair. Ele, cara, para com isso. Ele, olha... Eles só precisam ligar essas luzes 2 vezes por dia, em turnos e tal. Eles não vão se importar em estar escutando a gente, cara. O Melch tá certo. Nós somos mais baratos e tão descartáveis quanto os droids. Ele, olha, deixa isso pra lá. Ele, por quê? Não tem ninguém ouvindo. O Kino se deita pra ir dormir, né? E o Cassian grita, não tem ninguém ouvindo. E o Melch só fica tipo... E aí corta, né? Pra... Como se diz... uma reunião no BSI, a Dedra tá comentando que o comprador, né, ele organiza uma operação disciplinária grande, talvez eles não dependam de fornecedores. E ela comenta sobre uma célula rebelde associada à Maya Pay, né, que o Sol mencionou lá no final do episódio anterior, quando ele estava conversando com o Luthen. E aí ela sugere que talvez eles possam ligar o Andor, né, o roubo de Aldhani, por causa do que a Bix falou, tipo, ele apareceu 3 dias depois do roubo com os bolsos cheios de grana, né? E aí, ele diz, mas por que a gente faria isso? E aí o assistente da Dedra, né, o Hurt, fala que o Cassian se barbeou. E o pessoal da guarnição, eles deram uma olhada e o pessoal que estava responsável pelo roubo tava todo mundo barbeado, então... E aí eles perguntam, por que vocês não interrogam a mãe dele, né? Ela fala que a mãe dele tá fraca e é a isca deles. Enquanto isso, o pessoal lá de Narquina de novo tá debatendo lá nas filas e eles são informados que a unidade 25 foi frita, toda morta. E quem informou isso, né, foi um técnico da manutenção. E eles fritaram a ponte inteira. E eles contaram isso ao Zinska, né, que é tipo o supervisor dessa outra unidade aí. E aí o Zinska fala pra o Kino, né, que a unidade estava causando problemas e tal. E o Melch fala, eles libertaram eles. E aí o Kino dá um murro no Melch, mas o Cassian consegue acalmá-los, porque eles precisam ficar no programa para não chamar a atenção do Império. E aí, né, o Kino diz, gente, isso por enquanto é só um boato, pode ser real ou não, mas nós não ouvimos nada. Fiquem tranquilos, é um turno normal, vamos seguir em frente. E o Cassian diz, olha, vamos ficar de boa até saber o que está acontecendo. Quanto menos eles pensarem que a gente sabe, melhor. Enquanto isso, o Cyril, né, ele vai pra casa da mãe, Id, e eles estão conversando e tal. Ele fala que a mãe mexeu na caixa particular dele. Ela diz, não, eu tava arrumando o quarto e tal. Ela tenta fazer ele se sentir mal, como se ele fosse um ingrato.
E ele revela, né, que ele foi promovido e ela, seu tio Harlow vai se orgulhar e tal. Corta de novo pra Narquina, tá o pessoal trabalhando, só que o Olaf tá num ritmo mais atrasado. Corta pra casa da Mon Mothma e eles estão tomando café da manhã, ela, a Vel, o Perrin e a Lida. E ela só vai ficar um dia mesmo em Coruscant, ela já vai voltar pra Chandrila. E aí o Perrin até pergunta, né, se ela vai arrumar um noivo e tal, porque ela tá velha pra isso, porque em Chandrila é tradição casarem com 14, 15 anos. E tipo, a Mon, ela olha com a cara, ela sabe que a Vel, ela provavelmente sabe que a Vel tá com a cinta, né, mas enfim. E ele revela, né, que o Teikoma, ele é o ex-namorado da Mon Mothma, né, por isso que já dava pra perceber meio que uma tensão lá. Mas enfim, a Mon vai se despedir da Vel e pede pra ela ser mimada e rica por um tempo, agir dessa forma, né? E ela diz, ai meu Deus, por que isso é tão difícil? E ela, olha, nós escolhemos um lado, nós estamos lutando, né, contra a escuridão. Tipo, olha, nós estamos fazendo algo de útil por nossas vidas. E elas se despedem e tal. E aí o Cyril, ele aparece na porta do BSI, né, pra abordar a Dedra. E ele diz que quer agradecer a promoção e tal. E fala que graças a ela, ele viu que a vida vale a pena ser vivida. Basicamente ele tá dando em cima dela, mas ela tá enojada. Ela só falta dar na cara dele. Ela ameaça prender ele na orla exterior se ele fizer isso de novo. E aí ela descobre, né, capturar pelo Hurt, que capturaram um piloto rebelde há 1 hora, num cruzador em Stirgard, né? E ela vai interrogar remotamente, com a ajuda do Dr. Gorst e tal. Enquanto isso, a Mon tá falando com o Tei, né? E ele fala que a retirada de 400 mil créditos dela é problemática e tal. E que, tipo, eles precisam fazer um depósito, algo assim, pra o dinheiro não vir à tona. Porque, querendo ou não tem problema nenhum até os bancos verificarem. Quando eles verificarem, já era. E eles sugerem, né, um empréstimo, algo assim, de um banqueiro que é o Davos Sculdun. Só que a Mon diz, não, ele não é um banqueiro, ele é um bandido e tal. Ele é o bandido mais rico de todos. E ele quer te conhecer, mas ela, ai meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Enquanto isso, o BSI tá lá em reunião, né, e eles descobrem que esse piloto que eles capturaram é do grupo do Anto Krieger, né, que é aquele cara que o Luthen tava querendo que o Sol ajudasse no episódio anterior e o Sol recusou, mas enfim. É porque, né, ele falou que o Sol tá agindo de uma forma mais, como se diz, diferente, mas eu esqueci o termo agora, anarquista, pronto, algo assim, se não me engano. Mas, enfim, eles descobrem, né, que tem um ataque planejado na usina de Spellhouse e que o piloto estava indo para Kafrene. Só que aí o pessoal do Krieger vai notar em breve a ausência dele, né? E aí o BSI decide forjar um acidente para que o piloto não chegue e eles não desconfiem de nada, para eles conseguirem pegar a galera do Krieger quando for a hora certa. Impedi-los de fazer esse ataque em Spellhouse, né? E aí tá o pessoal lá num turno de novo, só que o Olaf começa a passar mal. Eles entram no programa lá, né, de novo, mão na cabeça, pé na frente, mas eles escondem o Olaf, que tá passando mal, né, atrás. E eles avisam pro Kino que ele precisa de um técnico médico e rápido. E aí, né, ele manda todo mundo pra cela, só fica lá ele e o Cassian, auxiliando o Olaf, né. O Melch até tentou ficar, mas ele mandou o Melch ir pra cela. E ele diz pro Olaf aguentar firme, pois ele tá quase em casa, né? E aí chega o técnico médico e tal. E, tipo, ele fala que ele não liga pra o nome do Olaf e tal. E o Kino fica, tipo, o quê? Tipo, o Cassian falou, ó, esse é o Olaf e tal, faltam apenas 40 turnos. Só que aí o médico fala que não dá pra ele fazer nada. Aí o Kino, peraí, não dá pra salvar ele? Ele, ó, o cara teve um derrame fulminante. Eu não posso ajudar ninguém. Mas ele vai morrer em paz. E aí o Cassian pergunta o que aconteceu no nível 2, né? O técnico médico fala para o Kino manter os homens dele em linha, de agora em diante. E o Olaf acaba morrendo, né? Só que aí eles perguntam, né, o que houve no nível 2. E aí o técnico médico revela que um erro foi cometido. E um homem que foi liberado no nível 4 acabou voltando para o nível 2 no dia seguinte. E o pessoal descobriu isso, né? E a notícia se espalhou e eles mataram todo mundo. E aí eles descobrem, ninguém sai daqui, né?
E aí o técnico médico responde, agora não. Não depois disso. Então, basicamente, quando a sentença acaba, eles só são jogados pra outro... Tipo, outra prisão, algo assim. Só que em vez deles jogarem pra outra prisão, eles se descuidaram e jogaram o cara pra mesma prisão, só que pra outro nível. E o pessoal descobriu e aí mataram eles. Pois é, e aí, né? O técnico médico fala, ó, pelo menos seu amigo está livre. E aí, né, o Cassian e o Kino, eles são obrigados a ficar no programa e voltar para as celas. E o Cassian pergunta novamente pro Kino quantos guardas tem em cada nível. Só que dessa vez o Kino, ele tá pistola da vida. E ele responde, nunca mais de 12. E assim acaba mais um episódio de Andor. Gente, que tenso esse arco. Mas, enfim, né, a gente já viu que... Tipo, o Kino, ele é gente boa, né? Ele paga de durão e tal, mas ele se importa com o pessoal. E, mano, ter alguém como ele, um supervisor que tem respeito dos outros como ele, do lado do Cassian e do Melshi pra fugir, vai ajudar bastante. Eu não sei se o Kino vai sobreviver. A gente só sabe que o Cassian e o Melshi sobrevivem porque eles aparecem em Rogue One. Ah, Mon Mothma também, né? Mas, enfim, tirando isso, todos os outros personagens podem morrer. Que a gente não sabe qual é o destino deles. Mas é isso, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço e até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every